Era bom vocês voltarem a ter o hábito de trazer a Bíblia, né? Não é? Abre em Lucas. Nós vamos passear um tiquinho em Lucas, a partir do capítulo 3. Né? Pouca gente está com a palavra? Pouca gente. No celular não é a mesma coisa, né? Não é? Fala a verdade, né? Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Minha Bíblia é uma tragédia, tanta cor, tudo rabiscado. Mas eu preciso pegar no papel, eu acho que guardo mais. Muito bem, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, não é? Então Lucas é um evangelista que vocês vão ver que ele tem vários traços interessantes, diferente dos outros, mas eu quero comentar uma das coisas que Lucas mostra de Jesus. Jesus é o peregrino do Pai, né? É o peregrino do Pai. Então vocês vão ver que do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas mostra que Deus anda, Jesus anda, o tempo inteiro Jesus anda. Quando Jesus vem para nós, Ele aceita sair do céu, aceita ficar 9 meses contido no útero, como neném, aceita ficar 30 anos em silêncio, aceita vir fazer parte da nossa vida. Ele vem nos ensinar que nós somos peregrinos e que a gente tem um Pai. Então Jesus, do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o peregrino de Deus. Então ele revelou para nós: vocês têm um Pai, vocês têm uma pertença. Isso muda a nossa história, né? Você vê que a gente não está sozinho. Então ele anda em direção a Jerusalém, do capítulo 9 a 19 ele está andando. E nós também estamos caminhando em direção a Jerusalém, só que não é uma Jerusalém local, uma cidade, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celeste, a casa do nosso Pai. Nós estamos caminhando de volta para casa, né? Aquilo que Jesus ensina para Josefa: você veio do amor e você volta para o amor. Então a gente caminha aqui, teoricamente deveríamos estar caminhando no amor, né? Porque a gente caminha na presença de Deus. Como é que Jesus caminha? Se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus caminha? O que eu quero mostrar para vocês, em 8 pontos que Lucas mostra, o que Jesus fazia, para que a gente possa aprender com Ele, que é algo que é fundamental para nós. Então, se vocês pegarem o Evangelho no capítulo 3, a partir do versículo 21, é quando Jesus é batizado. Quando Jesus recebe o batismo, fala que nesse momento em que Jesus estava sendo batizado, ele estava em oração. Então Jesus estava rezando no momento que ele estava sendo batizado. A partir do batismo, todos nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É o que eu fico desorientado quando o menino é batizado, que ele é criatura. Depois do batismo ele vira filho. Se eu sou filho, eu tenho direito à herança. E a herança é a vida eterna. Quase fico louca quando eu descubro que o menino é batizado. Batismo. Não pode ficar sem o batismo. É seríssimo isso. Então ele aqui assumia a missão. Deus Pai fala: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cada um de nós é um filho amado. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês eternamente, porque o dia que vocês tomarem posse dessa frase, que eu falo tanto com vocês, cada um de nós é um filho amado de Deus. Sua vida é outra, porque você vai andar na presença do seu Pai, e é para andar em santidade e justiça diante dele, com os olhinhos dele sobre você. Não é os olhos de um juiz, é o olho de amor. Sabe o que é ser olhado com amor? É os olhos de Deus sobre nós. De que a gente descobrir isso. Então Jesus aqui, ele rezava. Se a gente for no capítulo 6, Jesus vai escolher os 12 discípulos. O que ele faz? Passa a noite em oração, para escolher quem é que vai ser aquele que vai caminhar comigo. Quantos de nós, antes de fazer uma escolha, vamos ali rezar? Senhor, eu preciso fazer uma escolha.
Seja você assumir um cargo, tem que escolher seus assessores, seja para definir seu casamento, seja para definir tantas coisas na sua vida. Jesus passou a noite em oração. A gente reza uma Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje, gente. Estou exagerando? Tá, não. Nós não sabemos o que é rezar, não. Ele passou a noite. Aqui fala que ele foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira, para escolher os discípulos. Depois vocês vão ver aqui que Jesus, no capítulo 9, Jesus manda os discípulos, lembra quando ele pega 72 discípulos e manda esses discípulos, são os apóstolos, os discípulos em missão para cidades. E eles voltam todos animados e contam tudo para Jesus, né, tudo que aconteceu. E aí Jesus faz uma oração depois, né? Jesus exulta em Deus pela alegria das coisas estarem acontecendo, mas a maior alegria de Jesus aqui na verdade é porque eles cumprem a vontade do Pai. Eles têm uma coisa que chama obediência, né? Eu falei o número errado aqui para vocês, né, gente? Porque isso aqui isso é no capítulo 10, tá? Mas é muito mais pela obediência deles, né? Então, o quanto é difícil para nós viver a palavra básica que é obediência. O que foi que Nossa Senhora falou lá em Caná? Fazei tudo o que Ele vos... Nós estamos fazendo? Estamos que precisa tanto da ajuda de Nossa Senhora, né? Para nos ajudar, porque a gente consagra ela. A gente consagra ela não para consagrar ela, não para se consagrar a Deus pelas mãos dela. Me ensina a senhora que foi obediente e que a senhora falou para o povo lá em Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Repete isso para mim o dia inteiro. Faça tudo o que Ele vos disser. Obedeça a Ele, porque só Ele sabe o que é melhor. Obedeça. Como isso é difícil. Viver a obediência é uma das coisas mais difíceis, porque a gente quer provar a Deus que a nossa vontade é muito melhor. Ele que não está vendo, não é assim? A gente fala, não, Jesus, porque você não viu os detalhes. Eu vou ver esse e o resto, né? Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 9, no versículo 22, que quando Ele vai anunciar para os discípulos que Ele vai sofrer, Ele fala assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes de sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite. Antes de Jesus fazer isso, Jesus rezou. Por quê? Porque para falar, eu preciso rezar. Porque a palavra que eu digo, eu posso trazer vida ou morte. Eu posso assassinar alguém com a palavra. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente acha que só mata o outro com uma faca ou com um tiro. Mas às vezes a forma de eu olhar, a forma de eu falar, a forma de eu fazer um comentário, eu mato. Então a gente precisa pedir a Jesus: Jesus, vou ter que dar uma notícia difícil. Imagina, a gente tem que dar notícias difíceis, más notícias. Não tem um jeito bom de dar uma notícia ruim, tem? Não, não tem. A notícia tem que ser dada. Não é uma notícia boa. Você vai falar com a mãe que o filho dela vai morrer, que ele vai ter uma sequela. Isso não é uma notícia fácil. Aquela notícia vai mudar a vida dela a partir daquele momento. Mas eu posso fazer aquilo de um jeito que pode ser melhor. Até a forma de convidar para sentar, o local onde eu vou falar, a forma de eu falar, eu posso fazer isso melhor. Então a gente precisa pedir, rezar antes de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente vai falar. Todos os nossos atos, antes de fazer e para encerrar, a gente deveria rezar. Porque tudo a gente faz por Ele, com Ele e para Ele. Mas a gente não faz assim, né? Precisava. A outra vez que Jesus está rezando, aqui na Transfiguração, ainda no capítulo 9, Ele pega Pedro, Tiago e João, sobe na montanha para rezar. Enquanto Ele está rezando, Ele pergunta para o Pai: posso ou não revelar quem eu sou? E Ele se transfigura. É espetacular.
mas tudo ele conversa com o Pai. Jesus, ele vivia em função do Pai dele, era igual um girassol. Tudo ele fazia para o Pai, olhando para o Pai, buscando o Pai. Tudo em comunhão com o Pai, né? Tudo em comunhão. Ele não fazia nada que não fosse aquilo que não agradasse o Pai. E depois, já no capítulo 19, 20, no capítulo 20, 22, quando Jesus vai fazer a ceia pascal, ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Depois ele pega o cálice de vinho e dá graças. Isso é para nos ensinar o quê? Que antes de comer, eu deveria agradecer ao... Porque tudo vem dele. Então eu deveria comer e falar obrigado pela comida que chegou à minha mesa. Obrigado por quem fez essa comida. E falar, se eu tenho é porque o Senhor me deu. Além do mais, ainda tem saúde para sentar à mesa e posso comer pela boca, não preciso nem comer numa sonda. A gente não pensa nisso, né? Eu que vejo isso todo dia, eu falo, não. A gente esquece dos básicos para agradecer. Então aprender, porque senão eu acho que se eu não agradeci pela comida, fica parecendo que eu que sou o único provedor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede a Ele, qual que é a parte do pão? O pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai. Né? Nos dai hoje. Dar a cada um de nós o pão. Mas Jesus faz uma advertência tão interessante, que eu acho que é para a irmã Amália. Eu gosto muito dos místicos, né? Às vezes eu vou lendo tanto que eu misturo qual místico que ele falou isso. Mas ele fala que o pão material, a pessoa tem fome, ele resolve. Ele passa a fome. Mas Jesus fala assim, preste atenção em levar ao outro o pão espiritual que sou eu. Leve para o seu irmão porque senão ele vai passar uma fome eterna. A gente até gela quando escuta isso. Porque uma coisa é a pessoa ter fome, você está numa padaria, encontra alguém, vai lá, dá um café com leite, dá um pão. Aquela fome daquele momento acabou. Depois do almoço sempre vai encontrar alguém que vai dar alguma coisa. Mas se eu não levar para o outro Jesus, essa pessoa vai passar fome eternamente. Porque como é que ela vai se salvar se ela não conhecer aquele que é a razão da nossa vida? E essa responsabilidade é nossa. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que Ele ensinou, eu não rezo Pai meu, Pai Nosso. Então Ele é Pai de todos nós. Uns têm consciência e outros não têm consciência que tem um Pai. Mas se você já tem consciência, ensine para o outro que você também tem um Pai. Somos irmãos. Né? Então, tomar essa consciência de que somos irmãos, isso é uma das coisas mais sérias da nossa vida. Pode imaginar, eu penso muito quando ele pergunta para Caim, e essa semana passada nós lemos muito Caim, né? Caim, onde está Abel? Ué, não vi não. Tinha acabado de matar Abel. Onde está o teu irmão? Isso é uma coisa para a gente pensar. Onde está o meu irmão? Porque é uma coisa que me preocupa tanto, principalmente a todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, principalmente a turma da área da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapia, seja o que for. O compromisso que cada um de nós tem com o outro, porque o outro chega em nós doente, frágil, completamente frágil. Então, o profissional de saúde, ele tem que tomar consciência que ele é a extensão da misericórdia de Deus na vida do outro, independente da situação social dele, independente se ele tem plano de saúde ou se ele é um paciente do SUS, eu tenho que tratá-lo com humanidade. E humanidade não é cumprimentar o outro, tratar bem o outro, isso é obrigação nossa. Humanização, humanidade é trazer para o outro o que há de melhor na ciência e lutar para que ele tenha a mesma condição que o outro também tem. É uma guerra,
Mas a gente está tão acostumado que o paciente do SUS tem uma coisa e o outro tem outra, que a gente acha isso normal. Que dia que nós vamos começar a gritar por isso, que está errado? Que dia que nós vamos não aceitar, ficar inconformados com isso? É seu irmão. Isso é uma brincadeira. A criança toma uma vacina de pneumococo 20, paga, e o menino do SUS toma 10. E o P que mais mata, do SUS não paga, não cobre. Até que dia? Eu, como pediatra, a sociedade de pediatria vai ficar muda diante disso. Nós somos coniventes. Isso é o que mais me mata. Eu tenho muito medo dessa omissão diante de Deus. É meu irmão. Uma das alegrias que eu tenho de trabalhar na Santa Casa é porque a gente busca a saúde de ponta para todos. É para todos. Lá a gente lida com o SUS, é uma luta conseguir manter o hospital, porque a gente dá o que há de melhor. A diretoria nunca negou absolutamente nada. Nada. Isso é um orgulho. Semana passada a gente ficou extremamente feliz quando chegou para nós o primeiro hospital de Belo Horizonte a ter a nutrição parenteral do prematuro. Aqueles meninos que nascem com 1 quilo, 900 gramas, que a gente pode ligar. Ele chega, não precisa ligar soro, posso ligar uma nutrição parenteral. Então lutar por isso é porque eu tenho que ter consciência que ele é meu irmão. Por isso que o nosso caminho de ser peregrino não é fácil, nós temos que ser transformados. Não é uma brincadeira. E a gente aceita muita coisa. Isso está errado. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente aqui agradeceu a Jesus, né? Pela comida, a gente tem que aprender a agradecer, sim. Obrigado. Se eu tenho esse alimento, é porque o Senhor me deu. Gratidão. O filho tem que ser grato. E trabalhar para que o outro também conheça. A penúltima coisa, a sétima, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no momento do sofrimento profundo, ele reza. Isso é uma coisa para a gente aprender, que no momento da dor e no momento do sofrimento, eu preciso aprender a rezar. Filó, mas agora a situação é crítica, eu não tenho mais nada para fazer. Temos que rezar. Nós rezamos, porque eu ofereço a Deus o sofrimento meu dessa pessoa. Para quê? Para a minha santificação, para a santificação da família, para a santificação daquele que está indo. Deus pode pegar essa oração e transformar. Fala, Senhor, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nos ajude. Assim como o Senhor entregou o Pai naquele momento, o Senhor dobrou o joelho, me ajude a dobrar aqui nesse momento. Me ajuda a colocar na cruz, não sofrer por sofrer, essa dor que não tinha na sua cruz. Nos ajuda a colocar isso. Me ajuda a viver isso. Não é fácil aprender a viver no sofrimento, ver o sofrimento e dar conta de passar por ele, mas todos nós vamos ter sofrimento. Então aprender que no sofrimento a gente pode rezar por isso. O sofrimento transforma, né? E o oitavo momento é quando Jesus morre na cruz. Se a vida nos pegar, na hora que a morte chegar para cada um de nós, se ela já nos encontrar nesse caminho de peregrino para Jerusalém, em rotina com a oração, fica mais fácil de passar, porque eu sei que quando eu passar, é uma porta que eu vou abrir, do outro lado está Jesus, que eu vou me encontrar com Ele. Como diz Jó, os meus olhos irão vê-lo, né? Então a gente faz uma passagem com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que Ele já destruiu a morte, que a morte não tem a última palavra, que ela tem a penúltima, e que eu posso ficar tranquilo, que eu vou estar com Ele. É diferente. Então quando Lucas conta que em 8 momentos Jesus reza, é porque ele quer nos contar que a nossa vida de peregrino não vai acontecer se a gente não rezar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele rezou, ele viu necessidade de conversar com o Pai, imagina nós. Então é uma disciplina que precisamos aprender. Não existe ninguém que vence alguém que reza, pode ter certeza disso. Não há ninguém que pode vencer alguém de joelho. E o seu joelho sempre vai te levar aonde seu pé não ousou ir. Então aprender a rezar, aprender a colocar tudo diante de Deus, numa relação de filiação. Ele é meu Pai, o Senhor me ajuda?
O Senhor me ajuda a decidir, me ajuda a pensar, me ajuda a escolher, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda sempre a fazer opção pelo Senhor. Porque se a gente reza o Pai Nosso, eu já falei isso com vocês, a primeira palavra é Pai, a última é mal, mas livrai-nos do mal. O mal é o antipai. Então me ajuda a fazer opção pelo Pai e não pelo antipai o dia todo da minha vida. Me ajuda. E a gente sem oração, a gente não sabe discernir absolutamente nada. Por quê? Qual é o animal que a gente mais parece? Fala, Filó, não parece com nenhum animal. Parece. Qual é o animal que a gente mais parece? Hã? Não, a ovelha. Por quê? Somos tudo desorientados. Estou falando mentira? A ovelha é tão desorientada que ela não sabe o que é comida e o que é cactus. O que é um alimento fresco de uma coisa que está perdida. Por isso que ela precisa do pastor. É lindo, gente. A ovelha é tão desorientada que se ela não tem alguém que direciona, ela corre e cai num precipício. É igualzinho a gente. A gente se perde e cai lá. E aí quando ela machuca, isso eu já até contei para vocês, que ela bate a cabeça e se fere, que às vezes ela se perde, ela entra no espinheiro, os lobos podem pegá-la e matá-la. Precisa do pastor que tire ela da situação de perigo. E quando ela está ferida, o pastor passa óleo, para que as moscas não fiquem na cabeça dela, não entrem pelo ouvido e pelo nariz, desorienta ela, para que ela saia correndo, batendo a cabeça e se machucando. Na Sagrada Escritura, mosca está relacionada com demônio. Então os pensamentos que te tiram do lugar, que te desorientam. Por isso a gente precisa do pastor. E é tão bonitinho que enquanto a ovelha não entendeu quem é o pastor carrega a ovelha no colo ou no pescoço, e ele começa a emitir o som que a ovelha emite, para que ela passe a reconhecer a voz dele. O que Jesus fala? Aqueles que são meus, né? Aquele que reconhece a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então quando o pastor já faz essa identidade com a ovelha, ele reconhece o cheiro da ovelha e a ovelha reconhece a voz do pastor. Então quando o pastor emite o som que a ovelha faz, a ovelha corre em direção a ele, e só dele. É essa intimidade que a gente tem que ter com esse aqui, o nosso grande pastor de almas, que é Jesus. Que quando ele chamar, quando Maria Madalena chega no sepulcro, está lá chorando, e que ela acha que aquele homem que está lá é o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, a forma como ele falou o nome dela, falou, é ele. É essa voz que a gente tem que aprender a reconhecer, que quando ele me chama pelo nome, é quando ele chama, e aquele jeito dele me chamar é só ele. Então pedir a ele, Jesus, me ajuda a silenciar tantas vozes que não me levam a lugar nenhum, para reconhecer a sua voz quando o Senhor me chama. Mas para me ter essa intimidade de reconhecer, eu tenho que rezar. Então quando eu trouxe isso para vocês, porque na palavra de Deus de domingo, a primeira leitura de Jeremias falava assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somos benditos. Jesus fala que cada vez que a gente vai até Ele e entrega uma situação para Ele, Ele é glorificado, porque nós demonstramos para Ele a nossa confiança nele. Isso é maravilhoso. Ele fala, não vem trazer sugestão para mim, não precisa da sua sugestão, eu já tenho a solução. Então benditos somos nós, né? Porque fala, é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as raízes, então não teme a chegada do calor, porque vai estar sempre verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Quem é esse que faz isso em nós? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquela linfa que passa ali é a seiva. É Ele que nos renova. É o Espírito Santo que nos faz, que consegue estar sempre nos nutrindo, nos dando força, sabedoria, nos orientando. É o que vai falar de novo o Salmo, né, gente? O Salmo responsorial número 1, ele está falando de Jesus. Feliz o homem
que não anda conforme o conselho dos perversos. Quem fez isso foi Jesus. Jesus que não entrou no caminho de ninguém. Ele não... O único prazer de Jesus era meditar a palavra de Deus, e aqui fala dia e noite sem cessar. Isso na palavra de Deus. A noite significa no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tribulação. Aí é o dia, alegria. Então, tanto na alegria quanto no sofrimento, eu medito a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer no Salmo. É isso que fala que é a palavra, né? E que repete a mesma coisa, como uma árvore que fica como uma torrente, que dá fruto. E aí que fala, até o fruto e a folha não murcha, e tudo que ele faz prosperar. Se a gente tiver uma vida de oração, e tudo começar com ele, tudo terminar nele, e em tudo pedir opinião a Deus. Quantas vezes nós estamos igual essas ovelhas desorientadas, que não sabe que caminho que segue. Não estou falando mentira não. Acontece uma situação que o povo fica louco, desorientado, não para diante do único que te dá o caminho, e vai buscar o caminho onde ele não está. Fala que aquele que permanece, os frutos e as folhas não murcham. Quer dizer, a sua palavra e as suas obras, a tradução é essa, tudo vai florescer, tudo vai ser um espetáculo, tudo que você começa vai dar certo, tudo que você fala vai ter um efeito, mas porque foi antes trabalhada por Deus. Não comece uma obra sem Deus falar, pode ir. Bento XVI falava assim: quanta coisa mal começada, quanto tempo perdido, quanta obra inacabada, porque não teve um princípio. O princípio é Deus. Fala, não estou com pressa, não vai dar tempo de rezar. Não, querido, te contar, vai dar errado. É isso, tudo eu preciso apresentar a Ele. Porque você imagina aqui quando fala, aqueles que não contam com Deus é igual a palha seca, né? Espalhada e dispersada pelo vento. Porque aqui quando cita a terra, que vai voar aqui, não vai ficar na terra, que a terra é Deus, né? A nossa estabilidade é Ele é a nossa estabilidade. Não tenha ilusão de buscar. Quando Jesus não aceita, né, que ele não aceitou o caminho, o conselho dos perversos, porque ele não aceitou ser rei aqui, ele não aceitou a glória, ele não aceitou isso. Quantos de nós aqui não lutamos tanto pelo poder e pela glória? Quantos de nós? O quanto é difícil um homem que não deseja essas coisas. Jesus passou por isso e falou, não é isso. Mas é porque a gente precisa aprender a confiar e colocar a nossa vida diante daquele que nos criou. Falou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e tem um propósito, orienta o meu caminho. Se o Senhor não me orientar, não me mostrar, eu vou ficar igual essas ovelhas batendo a cabeça, desorientada. Me dá o caminho, me ajuda a reconhecer a sua voz. Eu quero ser bendito, né? Eu quero ter uma vida bem-aventurada. Eu quero estar atento na obediência. Eu quero te ouvir, igual o Senhor fez, obedecer. Eu quero colocar os meus talentos que o Senhor me deu para usá-los para o Senhor. Me ajuda, que tudo que eu fizer na vida, em palavra ou em obra, floresça de acordo com a vossa vontade, mas que não se perca. Que eu não perca tempo aqui nesse mundo, que ele é muito rápido, né? Daqui a pouco passa. Nos ajude, me ajuda a cumprir minha missão. Não me deixa ficar rodando. Você fala, você é Filó, mas você fala isso porque na sua casa todo mundo reza, é mais fácil. Mas na minha casa ninguém reza, Filó. Meu marido quer me matar se eu vou rezar o texto, não sei quem reza. Implica comigo, diz que eu já virei beato, que meu assunto é só Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que Jesus falou. Se dentro de uma casa uma pessoa reza, você é uma luz naquela escuridão. E se você reza, Deus está lá. Não precisa preocupar com o resto que Ele fará. Continue, persevere, reze, porque Deus fará o resto. Às vezes a salvação da sua família vai depender de você ali. Mantenha, continue falando com Jesus, continue rezando, continue entregando aquelas pessoas, uma por uma, e no momento certo, por causa da sua oração, você salvará a sua família. Mas tem que ter para sair o povo da treva, enxergar a luz, né? Como é difícil abrir os olhos para ver. A oração é a maior riqueza que nós temos, é a única coisa que acalma o nosso coração. Acontece alguma coisa, e antes de você tomar uma atitude, fala, peraí que eu vou lhe conversar com Jesus. Vai lá e fala com Ele.
Jesus, eu estou com meu coração. A oração é um encontro. Eu estou indo ali encontrar com o meu Deus. Você imagina a gente ter a certeza que eu estou indo ali e Ele está vivo. Imagina, aquele Jesus que andou na Galileia, que curou aquele povo todo, que fez e aconteceu, que transfigurou. Imagina, Ele está ali me esperando. Se eu estou angustiado, eu vou ali e falo com Ele, Jesus. Ele fala, pode falar. Mas até ele já sabe, né? Mas Ele é tão fino que espera a gente contar tudo. Pode imaginar o dia que a gente tomar consciência de que Ele está vivo? Aqui tinha que ter um exército para poder protegê-lo. Essa igreja não caberia. Porque eu posso ir lá e contar para Ele e sair daqui dançando, porque Ele já ouviu. E Ele vai fazer. Isso é um escândalo. Eu estou aflito, às vezes eu quero ir lá só para chorar, quero contar, tem um filho doente, fico vendo lá na Santa Casa o tanto que o povo frequenta aquela capela, quantas mães de joelho, quantos pais. Mas a gente tem o direito, a oração, um presente que o Pai do céu deixou para nós. Falou, meu filho, eu te criei e vou te mandar para a terra. Ó, que você sentir saudade de mim, você reza. Orar é me chamar, encontrar comigo, falar, pai, estou com medo. Eu falo, de quê, meu filho? Estou aqui. Pai, estou preocupado com o quê? Preocupar, ocupar antes. Não confia em mim? Me entrega. Por que a gente reza pouco? Porque a gente não confia ainda em Deus. A gente não acredita que esse amor dele é lindo desse jeito. Então a gente fica sempre na dúvida, a gente confia mais nas nossas mãos. E Jesus fala assim, não confie em nada em você, apenas em mim. O dia que vocês descobrirem isso é facílimo. Facílimo. O dia que você descobrir que, o que seja o que acontecer, vai lá e fala com Ele, estou entregando essa situação para o Senhor. E a partir de hoje, nem toco nesse assunto, porque já é seu. Vocês não contam de fazer isso? Entrega. Fala, está entregue, esse assunto não me pertence mais. Como eu sou sua filha, o Senhor vai me dar isso na hora certa. Do jeito que te agradar. E não do jeito que me agrada. Por quê? Porque eu confio profundamente no amor que o Senhor tem por mim. E se Ele me ama, Ele vai escolher alguma coisa errada? Nunca. Falou, mas Ele não me deu isso, menino, que tem um trem muito melhor. Mas a nossa confiança a isca. Oh, mas que presente nós temos de ter um Deus vivo. Isso é o maior tesouro que a gente tem na vida. Isso aqui, pode ir lá conversar com Ele. Dia e noite, Ele está 24 horas à sua disposição, sozinho, numa humildade, escondido, te esperando. Sabe que você está angustiado, triste, preocupado, ansioso, tomando remédio. E fala, por que ela vem cá falar comigo? Que eu vou resolver, vou acalmar o coração dela, vou dar um beijo nela, vou poder trabalhar na alma dela, vou dar as graças espirituais que ela precisa. E fala, coragem, você não vai passar por isso sozinha, comigo. Eu te darei o recurso. Todos os dias nós temos uma tribulação. Todos os dias Deus manda a graça. Para cada aquele problema. Mas se você não estiver atento, você não percebe o Simeão que Ele mandou. Até Jesus teve um Simeão para ajudar a carregar a cruz. A oração, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes, né? O dia inteiro, a gente passa na capela, Santa Casa é uma capela linda, eu vou arrumá-la agora, que está horrível. A gente passa lá, reza, fala, me ajuda ali que eu vou ali resolver um negócio. Depois você volta lá e fala, me ajuda a resolver, já resolveu aquela, me ajuda a resolver o outro negócio. Então você tem que falar com Ele, pedir isso o dia inteiro. E isso é maravilhoso, com o encontro de um amigo, Ele passa a ser seu amigo. Se ele tiver uma capela, você fala com Ele do mesmo jeito, você para e reza. Mas não deixem de rezar, não deixem de pedir orientação. E se a situação for difícil, faz igual Ele, passa a noite. Mas sabendo que eu falo e Deus escuta. Isso para mim é uma das coisas mais encantadoras, porque existe a distância, porque Ele é Deus e eu sou criatura. Mas ao mesmo tempo que tem essa distância mantida, é uma coisa tão interessante, ao mesmo tempo que isso é longe, ao mesmo tempo é perto. A proximidade, ela é permitida por causa do... Qual de quê? Por que essa proximidade, por que eu posso falar com Ele, Ele me escuta? A distância existe porque Ele é Deus, está lá e eu aqui. Mas por que existe essa proximidade concedida? Por causa de quê? Por causa do amor. Ele nos ama, Ele não dá conta de ficar longe. Isso é uma coisa alucinada, gente. O dia que a gente entendeu tanto que a gente é amado, fala, me dá amor, Jesus, me ajuda a te amar mais, me ajuda a ser mais dependente do Senhor, como o Senhor foi dependente do Pai. O Senhor nos ensinou que para fazer um caminho até Jerusalém é preciso rezar.
O Senhor que era Deus, e nós que somos criatura, me dê o gosto da oração, me dê a necessidade da oração, me ajuda a ser dependente da oração, de falar com o Senhor, que isso é rezar. Eu encontro, eu falo, e Jesus fala assim, não fica treinando o que você vai falar comigo não, olha que bonitinho. Deixa o Espírito Santo te orientar, não precisa escrever o que você vai falar comigo, somos amigos. Fala e que Ele te orientar. Fala na simplicidade. Fala ou chora, Ele sabe até porque você está chorando. Tem uma coisa linda, num dos livros dos místicos, que agora eu vou misturando eles, que Jesus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Imagina quantos potinhos tem aqui. E que Nossa Senhora põe tudo na penteadeira dela. Eu falei, menina, sua penteadeira é só coisa de louco. Porque você imagina guardar potinho de lágrimas de todos nós? Aguarda os nossos potinhos de lágrimas. É bonitinho demais o amor que Deus tem por cada um. É encantador. Então guardem isso, né? Essa é a graça. Hoje o que eu queria trazer para vocês é isso. Por que Jesus falou 8 vezes? Porque 8 vezes é o transbordar. Ele transborda Deus naquele momento, né? É o transbordar de uma revelação. E o transbordar desse mistério, dessa revelação, chama-se santidade. Então, quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente estiver em oração, mais Deus pode trabalhar a nossa santificação. Porque a santidade é rezar e aprender a fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa santificação. É aprender a entender que a minha vontade tem que ser igual a dele, igual foi de Jesus com ele, com o Pai, de Nossa Senhora com ele, de todos os santos com ele. Esse é o trabalho que Deus vai fazer em nós. Então, hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos, nos tornamos filhos por causa de Jesus, temos um Pai e que podemos conversar. E isso se chama rezar, oração. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo incomode cada um de nós, se não rezarmos na hora de levantar, se não rezarmos quando formos deitar, se não rezarmos antes de uma decisão, de umas escolhas, de uma compra, de uma venda, de uma palavra, de uma conversa que eu vou ter com o outro, de tudo que vocês quiserem fazer, de um projeto belo, de abrir uma loja, abrir uma empresa, seja lá o que vocês forem fazer, passe a noite em oração. Fala com o Pai, é isso mesmo? Porque se for, as portas se abrirão. Se for, você será feliz. Mas se a coisa der errado, não é porque o Pai quer, ok? Peça a Ele, aprenda a ser dependente dEle, como Jesus nos mostrou ser, dependente do Pai, dependente de alguém que nos ama, que Jesus nos ensine, nos dê essa humildade, essa capacidade de estar diante de Deus e em tudo levar para Ele. O senhor está de acordo? É assim mesmo que o senhor quer que eu faça? Me ajude a fazer. Então que Deus, e por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, ela que foi obediente, né, o tempo inteiro, que ela que rezou tanto, ela ficava em silêncio em oração. Depois da morte de Jesus, ela ficou em oração com os discípulos. Nos conceda a graça de aprendermos a rezar e de sermos dependentes da oração, para que nenhuma decisão da nossa vida, nenhum ato, nenhuma palavra saia de nós sem que antes a gente tenha entregado tudo a quem que realmente pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Foi o evangelho de domingo. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda:
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, e esse é o último milagre. E é que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Bartimeu, ele devia ser um homem que tinha a cegueira dele, deve ter causado algum impacto. Isso nos conta Santo Agostinho. Porque Marcos conta o nome do pai e o nome dele. Então ele não fala de um cego, tinha um cego à beira do caminho. Ele fala Bartimeu. Toda vez que a gente lê uma palavra e fala Bar, é pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. Quando vocês estudam, vê algum filme de Jesus que fala Bar José, Jesus é o filho de José. Né? Então, Bartimeu devia ser um homem que tinha algumas propriedades, tinha alguma coisa. Ele era uma pessoa que perdeu a visão. Então, ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala, porque eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado. Né? Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que essas vezes, muitas vezes, é a nossa situação. Né? O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz. E Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala, nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem, que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando, e que Jesus para e fala, chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Porque às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, né? Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro, Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? O encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, ela, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora, vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca. É sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o Filho dele,
responda e fale com Ele o que Ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala, Bartimeu quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão. Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé. Coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar, Jesus, tem piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano. Quando sobe ao templo, lembra que ele está diante do fariseu? Ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala, meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim, obrigado Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito, Senhor, tem piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, de ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso, para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele. Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza, me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala, vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei, não fui no cartomante. Qual que eu vou confessar? Fiz nada. Então a gente não vê, a gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor. A gente não consegue compreender a dimensão. A gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele, Senhor, me ajude a ver qual é o caminho. Me ajude a tomar a direção certa. Porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho. Porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele. Me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala, Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Aí se o coitado do espelho dissesse que existia, ela quebrava ele. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só num único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de, me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz, eu quero crescer na minha fé, e por isso, porque creio, eu quero caminhar
dar um testemunho concreto, consciente da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Por que creio? Por que creio? Muita coisa na minha vida muda porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar? Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado. Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É pessoal. É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado. E a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus. Porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga, a gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Então é tão interessante isso, né, que quando João Paulo II, né, como a gente tem saudade dele, foi aos Estados Unidos dar uma palestra. Vocês imaginam um papa chegando nos Estados Unidos para dar uma palestra e ir numa catedral? Claro que antes do povo chegar, quem que tinha que estar lá? Polícia, né? Eles tinham que olhar tudo, a segurança absoluta, era um papa, eles tinham que olhar tudo e mais alguma coisa, até as esquinas. Então, antes da população chegar, que viria uma multidão, eles vão antes, e além de tudo conferido, eles entravam e levaram os cães farejadores, para ver se localizava alguma coisa que eles poderiam não ver, e com isso o Papa correr um risco. Então os cães aí saíram olhando todas as pilastras, todo lugar, cheirando tudo e farejando. Quando de repente um cachorro para, fica estático, imóvel, sinalizando que tem uma pessoa. E aí o treinador dele vem atrás, e esse cachorro está parado diante do sacrário, revelando que tem uma pessoa. E nós entramos e saímos, e não prestamos atenção. Não é de assustar? O cachorro fica parado, sinalizando que tem uma pessoa ali atrás. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida, porque vocês não veem nada, Ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma. Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala, Senhor, me ensina, me ajuda a ver. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Que só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar num amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos, para que você não veja? Fala, Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã.
Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer. E não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele: Senhor, me dê a graça de estar. Me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar. Entrar porque Deus habita. Fala: me ajuda. Aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver. Me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão. De verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero. Assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos. Mas sem a sua graça, eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer, porque é tanto amor, é uma história tão bela, esse mistério da salvação é algo tão encantador, é algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos, que ela que viveu tudo isso, que acreditou, né? Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou. Fico pensando que mulher é ela. Ela me emociona. Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dele. Porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então se a gente falar com Ele, você só pode vir até aqui, Ele fala, ok. Ele nunca vai nos invadir. Nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós. Então eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo isso muito com Ele. Não me deixa ser uma filha adotiva ingrata. Mas me ajude a reconhecer esse Pai amoroso que cuidou. Que cuida a cada instante. Que nos ama. Me ajuda, né, a viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Como um barro na mão do oleiro. Deixa só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou. E acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis. Eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento. Andando, qual grávida daria conta de andar em cima de um burro? Sem reclamar. Acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, né, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso, Jesus veio assim. E ela devia olhar e falar assim, como é que você vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele. Porque hoje não voltou para falar, agora o próximo passo é... Fico imaginando a angústia deles quando tiveram que fugir para o Egito. E era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo com pressa, era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo. E tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda. E na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou. Quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino. Sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível. Mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída. Quando ela recebeu ele morto nos braços. Pode imaginar. Quando ela viu ele sendo crucificado. Quando ela viu ele carregando uma cruz. E ela sabia quem ele era. Eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora. Que o filme do Mel Gibson relata ela segurando as pedras, apertando na mão até acabar a crucificação, quando ela solta as pedras. E ela não jogou na cabeça de nenhum romano. Mas ela esperou. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera.
Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio, Deus, a gente põe o pé e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar o eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, ela beijando aquelas chagas. A primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer. Mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu. Acreditando, não tinha onde encostar, pode imaginar isso? Ela não tinha quem encostar para chorar. Permaneceu firme. Essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas é preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou, mas se a Senhora não me der, não interceder por nós, a Senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim, tem de compaixão da minha miséria, do meu nada, me ponha de pé, Senhor, restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão, e fala, coragem, levanta-te, o que te espera é sem preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí, para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus, ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja, ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim, o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma? O que é isso? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua, porque nós somos cristãos. Não, o tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então o que é a quaresma? É um tempo forte, é um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês vão parar, os cristãos, vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus, tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então, a quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformada em quê? Nós vamos começar a aulinha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus.
Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma pode te sacudir e falar: oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro. Eu não ponho responsabilidade no outro. Primeiro em mim. E o mal que existe ao redor de mim no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começaram a entender? Então, se alguém perguntar: o que é quaresma, que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem a mais do que isso. Não é possível, é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Não. Então eu estou renovando minha esperança, minha filha, naquele que é a vida, naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso. A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo, diga, a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia eu fui batizado, esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha, não é qualquer filha, nem qualquer filho, amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis. Mas se eu sou filha do Altíssimo, Ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, o filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem uma pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma. Primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva. Elias ficou 40 dias escondido. Os pássaros traziam comida para ele, até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas as vezes vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Mas Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que vocês estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tenta ele em 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz isso virar pão. Não, só de pão vive o homem. E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou que
Estude é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos, desde que você me adore. E depois falou com Jesus, então, não, meu filho, não precisa sofrer não. Vão lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa. E você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações, quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações, né? Quando a serpente fala com a Eva da maçã, então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã, ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus, para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então quando Eva viu a maçã, né, gente, quantos pecados de gula nós vivemos, né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna. É isso que Jesus quer vencer em nós, é as desordens, né? Entende? Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar, não sozinho, mas com Ele. Vocês imaginam quando porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá, que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele, não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas, que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele, não, aqui Jesus, deixa eu te contar uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho. Para que ir para o Calvário, sofrer na cruz? Te dou isso tudo de graça. Para que sofrimento? Para que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, te dou essas almas, dou tudo no meu poder mesmo. Te dou esses reinos, desde que você me adore. E qual é a grande tentação da nossa vida do ter, né, gente? Eu quero ter, quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, não está pouco, eu quero mais para... Já não sabe, para morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando, só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida, porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida. Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa, por causa do acúmulo. Guarda, até a traça comer, até nunca mais servir. Mas uma necessidade de compulsiva. Vocês imaginam, Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer, uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim. A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz, para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar, não, essa pessoa é espetacular. A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém está vendo, meu filho. Faz um trem espetacular.
Quanta coisa você pode fazer. Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria. Lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão, chovendo loucamente, e aqueles coitados, aqueles meninos já tinham sido presos, e chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham. Lúcia fala com Nossa Senhora assim: se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá, tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena. Quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim: manda fechar a sombrinha. Pode imaginar que a menininha vira para o povo e fala assim: ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém não via nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo, o tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto, achou que todo mundo ia morrer. E aí foi vista a Trindade, foi uma coisa louca, e foi fotografado. Chamou o Milagre do Sol, foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto, porque foi lá. Ah, meus católicos, entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele: faz uns trem bacana, para fazer tanta coisa bacana, os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar, quanta coisa você pode fazer escandalosa, se és o Filho de Deus. E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos, a gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada, de tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não está sabendo o que eu fiz lá com a creche, não? Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus nosso Senhor. Está vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por, tem que olhar isso, porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora, esse não deu testamento para dar problema a ninguém, deixou nada. Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu o dia da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu o dia na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que era capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma costa no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho, e nós nessa luta com a vaidade, e nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu. Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não. Mas não, foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também. Mato o marido, mas tem um sofá, gente. Tanto que eu falo na cabeça do marido, porque o marido fala: não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero. Eu estou sempre desejando, estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho. Jesus falou: basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, nela, ela queria, porque ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar,
E aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele. Então a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida, e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala, vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Qual? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso não, gente. Porque o pessoal aproveita a Semana Santa, a quaresma, para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Estou falando mentira? Estou não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão desorientado, né? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim, eu vou deixar de comer carne na quaresma, isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala, dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir no seu jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que até doar moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule, divida, porque você não vai levar nada. Então por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular. Possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens fica nada, não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo, achar que eu que sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então, da gente achar que a gente é o melhor que todos, até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador, e que você é criatura dependente dele, que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada, nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala, que pecado? A pecado é a dimensão do religioso. Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo, é mesmo quando eu tirar o sol. Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. A gente tem que falar com Jesus assim: me revela os meus pecados, até os ocultos.
Aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, né, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes. O demônio escutou esse salmo várias vezes, ele sabia de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente porque não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos o mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode ficar um cara de morta no povo olhar, por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou, perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, né? Fica linda, como diz a minha maquiadora, ela fala, acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu estou a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum, mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele, porque ele falou, ame ao pai acima de tudo e ao irmão como eu te amei. É assim, e reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho que eu já falei com vocês mais de uma vez, é chão batido, não tem brilho, não tem aplauso, tem sofrimento, porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande, quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar, porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida quais são as desordens que eu estou. Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então às vezes é na pornografia, às vezes é um sexo desenfreado, às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar 4, coisa interessante. Eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija 4 ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne, não basta basta 2, 3, 4 numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim, que eu preciso pedir a Deus, limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão, anda, corta, restaura, porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar e me ver diante dele, falar, Senhor, misericórdia para a minha vida, me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular, e aonde que eu quero ser melhor que qualquer um, aonde eu tenho esse desejo de mandar. Tem gente que não pode receber um cargo, que é a síndrome do pequeno poder, quer mandar, quer judiar, quer oprimir, e todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então até a gente tomar consciência daquilo que somos filhos de Deus, e até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, eu não estava lá. A gente não tem nada com isso, nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita.
não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora, é a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado, por causa dele, de lá, Ele fez com que a gente, toda geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus e fala conosco assim: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça. Então até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal, em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. E eu preciso de rezar mais. Quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. É ela que vai nos ajudar a jejuar. É ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão. Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreendem? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para Ele. É isso. Com Ele, para Ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho. Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós, de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar, é época de estar de joelho aos pés da cruz, porque Ele nos deu a vida, que a gente não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora, que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe para nós com um olhar de mãe, e interceda junto ao filho dela, que ela está do lado dele, por cada um, para que a gente de verdade possa viver uma conversão, que de verdade Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.